Essa semana a gente foi praticamente atropelada pelo noticiário em Israel. Se eu te dissesse agora que esse episódio estava programado com muita antecedência, eu ia estar mentindo. Nessa quarta ia sair o nosso episódio sobre Purim, e daqui 2 semanas a gente ia falar sobre Israel. Mas a realidade se impôs. A gente precisa falar sobre a situação em Israel, mais especificamente na Cisjordânia, com urgência, e é isso que a gente vai fazer hoje. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol, e esse é o E Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Hatzir, estudante de psicanálise e de temas relacionados à cultura judaica e à sociedade israelense. Realmente, a situação na Cisjordânia já era tensa e piorou muito no último domingo, dia 26 de fevereiro, com atentados terroristas de palestinos contra judeus e de colonos judeus contra palestinos. A gente vai receber, para falar disso, então, a jornalista e correspondente do IB, você, ouvinte que nos acompanha, já conhece bem. Ela é correspondente do IB em Israel, Daniela Kresh. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Dani. Obrigada por falar com a gente. Obrigada por me receber. Bom, para começar, né, eu acho que quem acompanha pelo menos as redes sociais do IB, está por dentro um pouco aí do que tem acontecido, mas para a gente começar já aprofundando um pouco, e você que está em loco, né, deve estar vivendo isso muito mais de perto, queria que você desse um contexto, né, para que quem talvez não esteja acompanhando entendesse o que aconteceu no domingo, né? Teve um atentado terrorista palestino, né, como a gente comentou, que matou 2 jovens colonos na Cisjordânia. Daí, por consequência, houve uma retaliação de colonos, também um atentado terrorista, né? Nada disso se justifica, que incendiaram prédios e carros, deixando mais de 300 feridos, um morto. Em seguida, mais uma vingança aconteceu, né? Então, antes da gente entrar nesses casos específicos, né, eu queria que você contasse um pouco o que precedeu isso, o que aconteceu antes para essa situação chegar no ponto que chegou. Quando a gente começa a falar desses aumentos da violência, né, desses altos, né, porque aqui tem altos e baixos, né, quando a gente começa a falar, é sempre difícil colocar um ponto inicial, né? É sempre difícil dizer quando começou, até como é difícil dizer quando vai acabar, né? Quer dizer, é uma situação como se fosse uma coisa crônica, né? Que às vezes dá as caras, às vezes está um pouco calmo, né? Tem uma calmaria, nunca totalmente vai embora esse conflito, e às vezes ele dá um salto para cima né, do nível, né? Então, eu tenho dito que o que aconteceu agora começou, na verdade, há mais ou menos um ano, quando houve um mês de atentados de palestinos e árabes israelenses dentro de Israel e também na Cisjordânia, e desde esse ano passado, em que houve esses ataques, a coisa nunca caiu exatamente, voltou exatamente à normalidade, né? Ano passado, 2022, foi o ano mais violento em termos de mortes dos dois lados desde o fim da Segunda Intifada, que foi em 2005, né? Quer dizer, você teve um ano de mais de 30 israelenses mortos em ataques terroristas e mais de 150 palestinos mortos em ações do exército israelense na Cisjordânia e também outros, enfim, problemas que aconteceram, conflitos que aconteceram dentro de Israel. Quer dizer, então você tem um ano que já foi um ano muito violento de 2022 e continuou, né, para 2023. Quer dizer, não houve uma coisa que 2023 começou violento, já estava num processo de violência. Esse ano já foram 14 israelenses mortos em atentados terroristas em 2 meses e mais de 50 palestinos, mais de 60, na verdade, palestinos mortos em ações violentas, nas reações violentas do exército israelense. Quer dizer, você já tem, na verdade, um crescendo aí de violência que está dando as caras, né? Agora, a novidade do que aconteceu no domingo foi essa retaliação dos colonos dessa forma tão violenta, que eu, inclusive, chamei de pogrom no texto que eu escrevi para o IB, né? Quer dizer, a gente lembra que pogrom foram aqueles ataques contra judeus na Europa, né? Na Rússia, Ucrânia, Polônia, né? Que foram, das forças de segurança daquela época, ou civis daquela época, entrando em guetos judaicos e destruindo tudo, botando fogo, né? Quem já assistiu O Violinista no Telhado, aquele filme, ou a peça de teatro, sabe que é um pogrom, é simplesmente entrar e destruir tudo. É claro que eu não digo
a gente pode comparar o contexto europeu do século XIX, fim do século XVIII, começo do século XIX, com Israel e Palestina, século XXI. Mas existe, sim, essa coisa de você entrar de um grupo de cidadãos civis, que não são das forças de segurança, e em nome de uma vingança desses dois israelenses que morreram, né, de 22 e 25 anos, uma coisa assim, dois irmãos, né, de uma mesma família, que foram assassinados por um terrorista palestino numa estrada, né? Imediatamente em Hawara, a gente fala Hawara, no norte da Cisjordânia, perto de Nablus, né? E, de repente, os colonos que moram naquela região resolveram pegar a justiça nas próprias mãos, invadir essa cidade de Hawara e botar fogo em tudo, entendeu? Inclusive, há vídeos de alguns colonos falando: estamos aqui botando fogo em tudo mesmo, em nome da vingança, porque nossas forças de segurança não fazem isso, então é a hora de nós fazermos. Quer dizer, não foi uma coisa assim, tipo, por acaso eles estavam lá e aí, de repente, as coisas saíram do controle. Não, eles foram para se vingar, para botar fogo em tudo, para quebrar tudo, como se fosse um pogrom mesmo, entendeu? E acho que foram 10 ou 15 casas palestinas que foram completamente incendiadas. A imprensa palestina diz 30, a imprensa israelense diz menos, mas, enfim, não interessa, foi um grande número de casos. Dezenas de carros incendiados, um morto, né, como vocês falaram, pessoas feridas. Quer dizer, levou horas, foi um caos na noite de domingo para segunda, levou horas para as forças de segurança israelenses e também para as forças de segurança palestinas acalmarem a situação. Quer dizer, essa foi a grande novidade. A novidade agora de você ter um grupo, né, de colonos, ou talvez pessoas que não sejam nem colonos, mas que têm uma ideologia, né, de que aquela terra lá é deles e que eles têm que se assentar lá e que os palestinos têm que ficar quietinhos ou ir embora de lá, que vão lá e acham que são donos da terra, que podem botar fogo em tudo, né? Quer dizer, então esse foi digamos, um recorde de violência nessa coisa toda. Daqui, se vai ser outros recordes vão ser batidos, eu não sei. Dani, até a gente tinha preparado, né, uma pergunta sobre esse termo, pogrom, porque eu acho que marca uma posição importante. Você usou no texto, quem não leu o texto, recomendo bastante, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio também. Mas não é só, não é a Dani está dizendo, é algo que está sendo dito sobre esse episódio. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente fala sobre algo que os judeus foram vítimas desde a Rússia czarista, na Alemanha nazista, e aí a gente vê colonos judeus promovendo essa violência tão parecida na forma, e isso mostra o quanto a situação está intensa e muito perigosa, né? Mas acho que você já falou bastante sobre isso. Eu acho que o uso do termo ele é apropriado, mas também muito simbólico, muito forte para essa situação. Quero deixar claro que esse termo está sendo usado aqui dentro também. Não estou isso que eu ia te perguntar. De imprensa internacional, não. Em Israel, eles estão chamando assim também. Não, é todo mundo, né? Você vê Quem os israelenses são divididos, né? Divididos em várias tribos, não é só esquerda, direita, né? Mas alguns israelenses estão chamando isso de pogrom, claramente e abertamente na imprensa. Jornalistas importantes, analistas, né? Pessoas estão escrevendo isso abertamente, quer dizer, não é uma coisa tipo, que quem está fora de Israel, a imprensa internacional, que é anti-Israel, está chamando, não. A gente está falando de gente aqui internamente que também está chamando. E mesmo que a gente discuta sobre o termo, né? Quer dizer, tá bom, então não quer chamar de pogrom, é o que aquilo lá? É vandalismo. Entendeu? É um ato terrorista. É um ato terrorista. Inclusive, eu ouvi também uma entrevista hoje na rádio de uma pessoa que foi das forças, né, de inteligência israelense falando, isso aí são atos terroristas que Israel deveria atuar contra os terroristas da mesma maneira como atua contra terroristas palestinos. Não tem que haver uma distinção. E esse é o grande problema. O problema é que a gente vê que há uma distinção, né? Que quando é um ato violento cometido por judeus, colonos ou não colonos, fica aquela coisa, mas peraí, vamos ver, deixa para lá, entendeu? Enquanto acontece alguma coisa que um palestino faz, mesmo que seja mínima. Outro dia eu ouvi uma história de um palestino que foi preso durante a primeira intifada, em 1987, porque jogou pedra contra policiais só. Uma vez, primeira vez,
jogou pedras, nem machucou os policiais, foi preso, ficou 15 anos na prisão. Entendeu? Quer dizer, então, vamos. É que nem no Brasil a gente falar aquele cara que passa, né? O cara que está com fome vai e rouba que rouba manteiga, rouba carne no açougue e fica mais tempo preso que o cara que rouba milhões. Exatamente, você tem 2 pesos, 2 medidas, e não é só em Israel. Aí eu quero também entrar um pouco nisso, porque a gente fica assim, vocês estão criticando Israel, não sei o quê. Não, há injustiças no mundo todo. Vamos deixar claro que há injustiças no mundo todo, mas também há injustiças aqui, e tem que ser levadas a sério. E eu acho também que vale falar, e eu até gostaria de te ouvir sobre isso, Dani, que quando a gente fala assim, faz abertamente essas críticas a Israel, vem sempre essa retaliação de vocês são contra Israel, vocês são contra Israel, e muito pelo contrário, né? Eu acho que quando você expõe as críticas, essa é a minha opinião, né, pessoal. Primeiro, a gente não está expondo nada, porque está dado, o mundo está falando sobre isso, jornais brasileiros estão falando sobre isso, todo mundo sabe que colonos israelenses, todo mundo que abra o jornal na parte internacional sabe que colonos israelenses colocaram fogo numa vila palestina e que uma pessoa foi morta e mais de 300 pessoas ficaram feridas. Quando a gente fala sobre isso, a gente expõe e fala sobre a profundidade desse problema também porque a gente quer que Israel seja um lugar melhor, né? Para dizer, essas pessoas têm que ser punidas para que Israel mostre que é um país correto, um país que repudia atos terroristas dos 2 lados, né? É pela discussão e a intencionalidade de como os judeus da diáspora, no meu caso, no caso da Amanda, não no seu, né? No caso como uma israelense, cobrar o governo de Israel e o Estado de Israel para ser um Estado melhor, né? Acho que é importante pontuar isso também. Né? Varrer o problema para baixo do tapete não faz ele deixar de existir, né? Continua lá e os fatos estão dados. Aquela frase do Amos Oz, né? Eu amo Israel até quando eu não gosto. Então a gente precisa expor os problemas e justamente porque a gente se importa, quer que Israel, como a Anita falou, seja um lugar melhor, né? Um país melhor, mais justo, enfim, para todos, né? Traga dignidade para todos. Então também queria te ouvir, Dani. Olha, eu acho, enfim, eu endosso e assino embaixo de tudo que vocês acabaram de falar, concordo plenamente, é justamente isso que eu penso, né? Eu acho que existem 2 visões de mundo, né? Não exatamente 2, né? Porque tudo é nuance, tudo é complexo, né? Eu sempre digo que Israel é complexo, você quer ver preto no branco e uma coisa aqui, outra coisa ali, e 2 coisas antagônicas, você está errado. É tudo complexo, tudo cheio de nuance. Tentando falar de uma maneira um pouco mais simples, né? Existem mais ou menos 2 visões de mundo, e não é só aqui em Israel, novamente. Tem a visão daquelas pessoas que acham que precisam varrer para debaixo do tapete os problemas, ou então falar muito internamente, só fala isso aqui dentro, vamos nos reunir numa reunião, ninguém fica sabendo, e aí a gente conversa sobre isso, e tem gente que acha que essas coisas têm que sair para fora, e que você tem que falar, criticar abertamente, para que as autoridades escutem, entendeu? Quer dizer, você tem 2 visões, que é um pouco daquela visão, né, de que, não, vamos conservar as coisas, não vamos deixar que saia para fora, que ninguém saiba, e aquela visão das pessoas que acham, não, tem liberdade de imprensa, tem liberdade de expressão, vamos nos expressar e falar sobre o que realmente está acontecendo. Tem algumas pessoas da segunda visão que acham que tem que ficar tudo, né, falar baixinho e ninguém pode saber, e não é que elas são mal intencionadas, entendeu? Elas podem achar que realmente as coisas têm que ser resolvidas e que as coisas estão erradas, mas a maneira delas de achar, de lidar com isso não, não vamos sair na imprensa, não vamos falar disso muito alto, porque senão vão odiar a gente, vamos ficar só falando internamente, e o governo entre si vai conversar e tal, não sei o quê. E tem aquelas pessoas que acham que não, que as coisas precisam ser abertas, né? Novamente, eu não acho que todas as pessoas que acham que é preciso manter tudo por debaixo dos panos, né? E conversar sem a imprensa, sem o público ficar sabendo, sem transparência, eu não acho que todas elas têm más intenções, né? Só que a minha visão, eu acho que a visão do IB também, é de que você tem que abrir e criticar, criticar publicamente e também elogiar publicamente quando tem que elogiar, né? A gente no IB não deixou de elogiar o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quando ele atuou muito rapidamente para proteger Israel do coronavírus, da Covid. Em 2019 e 2020, a gente elogiou, a gente falou, tá muito, é isso mesmo, tem que fazer, tá, não sei o quê. Quer dizer, quando a coisa
feita, que a gente concorda, que acha que está sendo feito o melhor para todos os israelenses, para toda a sociedade, a gente também elogia. Quer dizer, então, também elogiar pode, mas criticar não pode? Isso, ao meu ver, não é uma boa maneira de lidar com os problemas. Não, total, também super concordo com a sua visão, Dani. E voltando para o seu texto, né, que a Anita já tinha comentado, né, você escreveu um texto para o site do IB chamado Um Pogrom às Vésperas de uma Possível Terceira Intifada. E nesse texto, você aborda duas questões bastante importantes, né? A primeira delas é sobre essa possível terceira intifada. Então, queria que você falasse, né, primeiro, o que é uma intifada e quais as chances dessa situação ser oficializada, de fato, como uma terceira intifada, né? Tem todo esse simbolismo, né? Queria que você comentasse, por favor. Ok, intifada, na verdade, é uma palavra genérica, é uma palavra em árabe, que é uma palavra que quer dizer revolta popular. Quer dizer, intifada não é especificamente uma revolta popular contra Israel, né? Você tem intifadas no mundo árabe muçulmano contra várias coisas, né? Do próprio governo, o público, o povo se revoltando, né? Então, no caso desse contexto que a gente está entre israelenses e palestinos, a intifada a gente chama de intifada a revolta palestina contra popular, né? Contra o governo de Israel, contra Israel como um todo, né? Como nação. A primeira intifada acontecendo em 1987, durou mais ou menos 3 ou 4 anos também, até 1990, por aí, e ela foi abafada ou terminou, e, como eu falei, nunca voltou ao como era exatamente antes, mas foi um pouco abafada, até porque teve acordos de paz, teve negociação, teve a criação da autoridade palestina, então isso ficou mais ou menos em segundo plano para o público palestino, porque eles tinham uma visão de que alguma coisa iria acontecer de bom, existia uma esperança, né? Com a criação da autoridade palestina, os acordos de Oslo, existia uma esperança de que vai criar um Estado palestino. É claro que para muitos radicais a esperança de que ia acabar com Israel, quer dizer, você tem várias esperanças diferentes, tá? Mas então essa questão de pegar em armas, né? Ou pegar em pedras ou facas, ou agir, né? Se revoltar contra Israel de maneira violenta, porque a intifada ela também prevê uma revolta violenta, quer dizer, não estou falando aqui de revolta sair manifestação e protesto, tá? Não é. Quando eu falo de intifada, é revolta violenta, é revolta jogando pedra, que parece que pedra não machuca muito, no caso daquele menino, daquele rapaz que eu comentei, que foi preso durante 15 anos, não realmente machucou ninguém, mas já casos de pedras, sim, jogadas contra carros, que a pessoa perde a direção e pode morrer. Quer dizer, então você tem pedras, pedaços de madeira ou facas ou qualquer tipo de arma branca que é usado nesse tipo de revolta, né? Ou a segunda intifada aconteceu em 2000, ano 2000, no final do ano 2000 até 2005, que foi justamente o fim da esperança de que os acordos de Oslo fossem realmente a segunda fase, né, dos acordos de Oslo fossem realmente promovidas, né? Houve muita coisa na década de 90, assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, toda a questão de como Yasser Arafat falava para o público israelense que queria paz e internamente ele incentivava para mais revolta violenta, inclusive terrorismo, né? Então isso tudo explodiu na segunda intifada, no final de 2000, começo de 2001 até 2005, que foi uma intifada mais violenta ainda. Não foi a intifada de 1987, em que eram mais jovens usando esse tipo de arma branca, ou paus, ou pedras contra a força de segurança israelenses. A segunda intifada já foi uma intifada de ataques terroristas mesmo. Já foi uma intifada em que você tinha todos os dias alguma bomba explodindo, ou por ataque suicida, ou bombas remotas, mas principalmente ataques suicidas, dentro de ônibus, dentro de um bar, dentro de um café, no meio da rua. Você teve, de 2001 até 2005, 1.000 israelenses mortos em ataque terrorista.
Era todo dia 5, todo dia 10, mais um 15, mais não sei o que, não sei o que. Quer dizer, foi uma intifada bem mais violenta, foi uma intifada já com preparação, com base de grupos terroristas se organizando e fazendo, né, confeccionando bombas, né? E a terceira intifada, que é essa que a gente está falando agora, que eu disse que às vésperas, né, no limiar de uma terceira intifada, é porque muita gente está já dizendo que é possível que haja realmente, que a gente possa já começar a chamar de terceira intifada o que está acontecendo. Novamente, de acordo com os números de 2022 e 2023, que foram os maiores desse conflito desde 2005, quando acabou a segunda intifada, talvez justifiquem já chamar a situação de agora de terceira intifada. Recentemente, inclusive, teve um ex-chefe do FBI ou da CIA americana que tiveram aqui, agora não lembro, que falou isso claramente, falou, de acordo com os dados que nós temos nos Estados Unidos, está tudo pronto para uma terceira intifada. Ele falou isso algumas semanas atrás. Né? E muita gente falou, não, peraí, ele está usando a palavra que a gente não usa, que é intifada, a gente não está usando esse termo ainda, tal. Agora, quem pode começar a chamar de intifada, eu não sei exatamente quem começa, quem decreta, não existe um decreto, não vai o primeiro-ministro e fala assim, a partir de hoje chamamos isso de intifada. Não, isso é uma coisa que vai meio que de boca em boca, de repente um jornal ou alguém, ou até mesmo algum político começa a usar, e as outras pessoas concordam e vão usando, e de repente todo mundo está chamando de intifada. Tá? Eu vejo que já começa a ser usada a palavra intifada, entendeu? Já tá começando. Ou então, certamente, já tem muita gente falando, estamos com medo que vá ter uma intifada. Quer dizer, então não que não se falou isso antes também, em 2015, na época de 2014, quer dizer, várias vezes nesses últimos 20 anos eu escutei pessoas, né, desde 2005, nos últimos 18 anos, falando, temos medo que tenha uma terceira intifada, mas aí acalma a coisa, isso acalma. Nesse momento, novamente, as pessoas estão com medo de que aconteça uma terceira intifada, e os números talvez justifiquem esse temor nesse momento. E nesse texto, Dani, um outro aspecto que você toca é que a gente está muito perto do Ramadã, que é um mês sagrado para os muçulmanos, e que isso pode agravar a situação. Por que isso poderia agravar a situação? Sim, eu justamente ia falar que um dos motivos que as pessoas têm mais temor de que isso possa realmente descambar numa intifada oficial, digamos assim, né? É que a gente está próximo ao mês do Ramadã, que começa no final de março, daqui a mais ou menos um mês, que é um mês de penitência e de rezas, orações, um mês de introspecção no mundo árabe muçulmano, mas que alguns muçulmanos interpretam como sendo um mês em que você tem que agradar a Allah, agradar a Deus de uma maneira muito específica, que é lutando contra os infiéis, né? Contra os não muçulmanos. E aí, nesse contexto de aqui, os infiéis seriam muitos israelenses, os judeus, né? Então, algumas pessoas, é uma minoria muito pequena, mas é uma minoria que existe, né? Que considera que é um mês que você tem que matar judeus, matar israelenses. E quando você está num clima desse de tensão, isso aí acaba se virando uma bola de neve. Quer dizer, você já está num clima de tensão. Disso para um jovem de 17 anos, de 18 ou de 20, achar que ele tem que sair e cometer um atentado de lobo solitário, ou que eles têm que se unir a um grupo como a Cova dos Leões, que é esse novo grupo palestino que está causando muitos problemas na Cisjordânia, agora com essa visão de luta armada, é um passo pequeno, né? Então, esse é o temor. E outra coisa que é interessante nesse sentido é o fato de que até agora esse alto, né, essa ascensão da violência dos últimos 2 meses, novamente, desde 2022 a gente já está tendo uma elevação da violência, né? Uma elevação da tensão. Mas, desde o começo de janeiro, a gente tem visto muitas questões, muitos conflitos que não são religiosos.
conflitos relacionados, por exemplo, ao campo de refugiados de Jenin, onde Israel fez uma incursão militar lá e houve mortos, ou então em Nablus, que Israel fez outra incursão. Quer dizer, são questões mais ligadas a Israel buscar suspeitos de terrorismo, porque houve terrorismo, é uma coisa meio um ciclo vicioso. Há um ato terrorista, aí o exército israelense vai nesse vilarejo da onde saiu o terrorista para procurá-lo, e aí tem um confronto e aí morre um montão de gente. Quer dizer, isso é o que tem acontecido nos últimos, né, o modus operandi desse conflito nos últimos 2 meses. Com a chegada do Ramadã, pode ser que entre um novo nível aí de problemática, que é a questão religiosa. Quando você inclui aí questões de os infiéis, vamos matar os infiéis, ou quando a gente inclui aí, talvez, manifestações mais violentas que aconteçam dentro da esplanada das mesquitas, que os judeus chamam de Monte do Templo, aí isso aí pode virar uma questão muito mais ampla, que pode, inclusive, levar aos próprios árabes israelenses dentro de Israel e outros países árabes muçulmanos, e principalmente o Hamas, na faixa de Gaza, a entrar nesse círculo vicioso, né? Quando você inclui aí, principalmente a mesquita de Al-Aqsa, que fica na esplanada das mesquitas, quando você inclui qualquer tipo de violência lá dentro, de repente, como já aconteceu muitas vezes nos últimos 50 anos, de um grupo de muçulmanos entrar lá, ou palestinos, né, entrar lá na mesquita de Al-Aqsa, e, de repente, fazer coquetel molotov lá dentro, e pedras, e não sei o que, e começar a atirar contra quem está no Muro das Lamentações, ou contra outras pessoas que estão em volta, ou contra soldados israelenses, e, de repente, eles vão lá, atiram esses coquetéis molotov, essas pedras, não sei o que, eles voltam para a mesquita de Al-Aqsa, e aí entra um contingente de soldados ou de policiais nas esplanadas das mesquitas para prender essas pessoas que fizeram isso, em geral, sai do controle. Sai do controle porque aí entra a imprensa, e entra a imprensa do mundo árabe, muçulmano, e começam a achar que Israel vai destruir a mesquita de Al-Aqsa. Ou Israel está lá querendo demonstrar que ele que manda lá naquele pedaço de terra que, como a gente sabe, é de controle da Jordânia. Aí é outra história mais confusa. Mas, quer dizer, então, quando você lida já com essa violência, e aí às vésperas do Ramadã, que já é um mês tenso, onde há ataques terroristas, e aí você pode, talvez, levar isso para uma questão mais religiosa, e pode descambar para um confronto na esplanada das mesquitas, na mesquita de Al-Aqsa, aí realmente a gente pode chegar a um outro nível de violência que pode ser mais claro que aí começou uma terceira intifada. Em relação aí às reações a tudo que já está acontecendo, e a gente vem comentando muito sempre aqui no podcast, no IB mesmo, nas redes sociais, no site, sobre a crise política, né, pela qual Israel tem passado aí já há muito tempo, né? A gente está vendo uma instabilidade política muito grande, e como que isso se soma a essa crise política, como que tem sido a reação dos políticos israelenses também, depois do ocorrido, e do lado palestino também. Como que tem sido a reação diante do que está acontecendo? Olha, no meu texto, eu dei uma provocada no final do texto, dizendo que existe uma ligação, na minha opinião, entre o que aconteceu em Hawara, né, nesse pogrom que aconteceu contra palestinos, com o que está acontecendo na reforma jurídica, a vontade desse governo, Benjamin Netanyahu, o governo mais ultranacionalista, mais ultradireitista, mais ultra-ortodoxo da história de Israel, de passar, de votar uma reforma jurídica rapidamente. Eles querem fazer essa reforma jurídica até o fim de março. Acho que eu já comentei, até o fim de março, pelo menos a primeira votação, né, dessa reforma jurídica toda, e enfraquecer a Suprema Corte e transformar Israel, na verdade, num país bem menos democrático, num país talvez muito mais próximo de Turquia e de Hungria do que nós gostaríamos, né? Uma democracia talvez iliberal, né? Então, essa é o grande perigo que muita gente em Israel tá vendo, né? Tanto que está tendo manifestações. Agora não é nem mais quase toda semana, é quase todo dia, de pessoas contra essa reforma jurídica, inclusive eleitores do próprio Netanyahu. Foram feitas
estão sendo feitas pesquisas de opinião que pelo menos metade dos próprios eleitores da direita ou do Likud são contra a reforma jurídica. Quer dizer, não é nem já passou de uma coisa que é da esquerda ou da oposição, né? Então, eu acho que o fato de que você tem nesse governo ultranacionalista pessoas ou partidos que são claramente a favor do fortalecimento das colônias israelenses na Cisjordânia, enfraquecimento da Suprema Corte, não criação de um Estado palestino nunca, jamais, ever. O fato de que eles têm tanta força hoje em dia e são ministros desse governo, né, que o Netanyahu colocou eles como ministros, isso com certeza levou esses colonos que fizeram na minha cabeça, na minha opinião, levou esses colonos que fizeram esse pogrom em Hawar a achar que eles tinham direito de fazer, que eles vão fazer mesmo, o governo também concorda com eles, né? Incentivou, né? A gente conhece bem como aconteceu agora no governo Bolsonaro, infelizmente, no Brasil, em 2016, quando ele 2018, quando ele falou que ia dar arma, que as pessoas podiam ter mais, tem arma, e quando não sei o quê, como isso fortaleceu, ou então que a Amazônia deveria ser explorada, como isso fortaleceu e deu uma mensagem para os garimpeiros que eles podem ir para a Amazônia fazer o que eles quiserem. É mais ou menos isso. Esse governo passou uma mensagem aos colonos mais radicais, que acham que tem que revidar com violência qualquer coisa. Não qualquer coisa, quer dizer, realmente foi um assassinato terrível de 2 irmãos. Mas esses colonos receberam a mensagem desse governo de que eles podem ir lá e eles mesmos fazerem justiça com as próprias mãos, entendeu? Então, eu realmente faço uma ligação entre esse governo que quer aprovar essa reforma que vai transformar Israel num país mais religioso, mais radical, menos democrático, eu acho que é uma ligação com os colonos que se sentiram à vontade de ir lá cometer esse pogrom. Apesar das declarações oficiais serem outras, né, Dani? O Netanyahu, que ele só está apagando fogo nesse governo dele. Ele só apaga fogo. Tudo que ele faz o dia inteiro é apagar fogo do pessoal da coalizão dele, né? O Netanyahu, como a gente sempre diz, hoje em dia ele é o cara mais à esquerda no governo dele, né? Então, ele imediatamente falou, não pode pegar... Não, cidadãos não podem fazer isso, a gente não pode transformar Israel em anarquia, não pode ter caos, a gente tem um exército, a gente tem forças de segurança, ele falou isso no Knesset, no parlamento. Mas o ministro da Segurança Interna, que é um desses, né, principais líderes, né, desse grupo de colonos que se sentiu à vontade para cometer o que eles cometeram, que é o Itamar Ben-Gvir, né, do Partido Força Judaica, ele demorou um dia inteiro para falar alguma coisa. Ele ficou calado em silêncio durante um dia. E aí depois ele falou, não podemos. Deve ter levado um puxão de orelha aí do Netanyahu. Ele falou, não podemos, não pode pegar a justiça com as próprias mãos. Mas outras pessoas do próprio partido dele escreveram tweets ou posts absurdos. Teve um cara que escreveu também do Força Judaica, que escreveu que não, que tem que mesmo tem que fechar e incendiar todas as cidades palestinas da onde saem ataques terroristas, porque é a única maneira de ter uma dissuasão contra os palestinos. Tem que fazer acontecer, tem que matar entendeu? É mais ou menos isso, que ele não falou isso, ele falou exatamente o que eu falei antes, ele falou que tem que fechar e destruir e incendiar. Isso ele escreveu no tweet dele, que depois ele se desculpou, disse que não é bem isso, que ele não quis dizer, também deve ter levado um puxão de orelha. E teve um outro cara que é menos importante, que não está no Knesset, mas que também faz parte desse partido, que escreveu coisas muito piores. Escreveu, é isso mesmo, tem que botar para incendiar mesmo, e não sei o quê. Quer dizer, então você vê que a reação de algumas pessoas que estão no próprio governo, ou de pessoas que seguem, e que são dos partidos que fazem parte dessa coalizão, são terríveis. Coisas que, se alguém escrevesse sobre os judeus na diáspora, a gente estaria reclamando de antissemitismo selvagem, né? Mas eles se sentem à vontade de falar isso sobre os palestinos, entendeu? Então, é uma coisa muito perigosa e muito complicada. Muita gente aqui está muito preocupado com esse tipo de discurso, que é um discurso que a gente sabe já, né, que discurso leva a ações, discurso não fica no vento. E, Dani, para a gente finalizar, teve uma reunião, né, com representantes de Israel, da Palestina, do Egito, da Jordânia e dos Estados Unidos, como um pacto de não agressão, esforços de que
não ia mais ter ataques, que iam conter a violência. Israel se comprometeu a não construir mais novos assentamentos e tudo mais. E também veio uma voz de dentro do governo, do Bezalel Smotrich, me corrija se eu estiver errada, que é ministro, que ele não só, ele é ministro da Economia, mas ele também puxou ali um carguinho para ser o responsável pelos territórios ocupados, que a Dani já explicou isso no Expresso Israel, todo mundo deveria assistir toda sexta-feira para estar bem informado, e que ele foi lá e já desmentiu. E também não só Israel, a autoridade de Israel desmentiu a reunião, como a gente sabe que a própria autoridade palestina está totalmente enfraquecida e não tem capacidade de frear os ataques terroristas de grupos como Hamas, como a Cova dos Leões, e por aí vai, né? Então, essa reunião foi meio para inglês ver, né? Essa reunião, na verdade, ela foi convocada de emergência por causa desse medo do que vai acontecer no Ramadã, tá? Foi uma reunião que foi convocada de emergência pelos Estados Unidos, junto com Jordânia, Egito, e Israel e a autoridade palestina. O fato de ir alguém da autoridade palestina lá já foi uma coisa meio um tanto, talvez a coisa mais otimista que saiu, porque a autoridade palestina está tão enfraquecida que ninguém nem esperava que talvez a autoridade palestina fosse enviar alguém, porque eles não têm força para nada, né? Mas falaram lá, inclusive quiseram discutir outras questões que não eram para ser discutidas naquele momento, mas realmente foi uma reunião, mas foi uma reunião ligada a forças de segurança, questões de segurança, não foi uma reunião política, tá? Eles enviaram pessoas relacionadas à coordenação de segurança entre israelenses e palestinos, pessoas ligadas à segurança, né, forças de segurança da Jordânia, do Egito, os Estados Unidos estavam lá moderando. Quer dizer, não teve aí um arcabouço político, você não teve aí um lugar onde estava sendo discutido algo a nível dos políticos que estão nos governos. E esse é o grande problema. O problema é que eles podem decidir o que eles quiserem lá, entre os especialistas de segurança, que se o governo achar que não gostei do que eles falaram, dane-se. Quer dizer, então, meio que passou longe da realidade. Foi nesse dia que aconteceu o assassinato desses 2 israelenses e o vandalismo em Hawara, no mesmo dia. Quer dizer, mais prova do que não teve menor importância essa conferência é impossível, né? E realmente, assim que saiu um comunicado falando que os palestinos iam tentar, a autoridade palestina ia tentar diminuir coibir o terrorismo, que Israel ia dar uma pausa na construção em assentamentos por 3 meses e também ia dar uma pausa de 6 meses era 3 meses de legalização de novos assentamentos ilegais e 6 meses de construção em assentamentos. Assim que saiu, isso não foi nem o Smotrich. O Smotrich falou isso também depois, exatamente o que você falou. O Smotrich falou, não, nada disso. Mas antes mesmo, um cara chamado Tzachi Hanegbi, que foi o enviado do governo israelense para essa conferência, já tinha escrito, assim que saiu o comunicado, parece que ele não estava lá escrevendo o comunicado, sei lá o que aconteceu, falta de comunicação, mas assim que saiu o comunicado, ele já botou no Twitter: está tudo errado, é fake news, esse comunicado não é nada disso, a gente vai continuar com o nosso status de construir assentamentos e de legalizar assentamentos ilegais. 1 minuto depois, quer dizer, realmente não sei de onde saiu esse comunicado, foi o wishful thinking dos americanos, sei lá, acharam que talvez eles dando o comunicado as pessoas iam falar, então tá, entendeu? Mas não, essa conferência foi uma perda de tempo, na minha opinião. Bom, acho que é isso, a gente segue acompanhando, né, as próximas notícias, como a Anitta falou também, super recomendo que acompanhem aí o Expresso Israel com a Dani toda sexta. E é isso, muito obrigada, Dani, por trazer aí todas essas informações para a gente, para o ouvinte que está com a gente também. E a gente conversou, lembrando aí, com a Daniela Kresh, que é jornalista e correspondente internacional em Israel. Dani, muito obrigada mais uma vez e a gente vai e volta a se falar. Espero que com notícias melhores. Obrigada por me receber e realmente espero poder voltar a falar de coisas mais divertidas. Não estou muito otimista, mas a gente torce mesmo, né? Bom, e para quem quiser mandar uma mensagem para a gente, pode escrever para o nosso e-mail, e eu com isso, @institutobrasilisrael.org. Lembrando que o nosso podcast está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do IB no YouTube. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e até quarta que vem.